A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, começa agora mais um Central Cine Brasil. Vamos falar novamente sobre cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3, programa de número 111, 111. Eu sou o Lucas Borges, comigo novamente Paulo Silva Júnior. Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil, programa 111, para falar de um filme que está em cartaz, que gostamos muito, né? A gente já estava falando sobre o filme antes de começar a gravação. E muito legal ter aqui no programa um filme que sai um pouco das capitais, né, que a gente tem tanto abordado, né, é inevitável, pela razão do fomento do cinema brasileiro, da distribuição, que a gente fale muito, né, de filmes de São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, alguma coisa de Brasília, Recife, Salvador, e é muito legal a gente falar de um filme rodado no Recôncavo, de pessoas também que não são, né, nascidas nas capitais, que tem uma história lá na Faculdade Federal do Recôncavo Baiano. Saí muito feliz da sala de cinema de ter conhecido outros lugares e uma história a parte do que a gente tem falado aqui nos últimos programas. Eu também saí, aliás, acabei de sair da sala de cinema e foi uma experiência muito grata ver esse filme feito, como você disse, no interior baiano, né? Café com Canela, um filme dirigido por uma dupla, e uma das pessoas é a primeira mulher negra a dirigir um filme brasileiro de ficção em mais de 30 anos. E, enfim, é uma série de atrativos que fazem com que a gente sinta bem feliz realmente assistir esse filme, que é Café com Canela. E a gente vai conversar com o Ari Rosa agora, um dos diretores do filme, junto com a Glenda Nicásio. Como vai, Ari? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Abraço, Lucas, Paulo, um abraço aos ouvintes. Olá, Ari, muito obrigado. E, bom, você é um mineiro do sul de Minas que foi estudar no Recôncavo Baiano e gravou Café com Canela no Recôncavo. Tá falando de onde agora, nesse instante? Tô falando do Recôncavo, tô em Cachoeira, Recôncavo da Bahia. Bacana, acabou... Sou mineiro, do sul de Minas, Glenda também. Nos conhecemos aqui na universidade, ela é de Poços de Caldas, eu sou de Pouso Alegre. E a gente se conheceu aqui em 2010, montamos nossa produtora em 2011 e Café saiu esse ano. Bacana. E Café com Canela, como a gente disse, esse filme cheio de referências da cultura negra, né? Cultura afro-brasileira, com uma história muito bonita, né? De duas personagens mulheres negras também, com seus dramas, enfim, dois personagens muito interessantes. E vocês contam essa história, você e a Glenda, de uma forma muito ousada, né? Uma narrativa, um tempo muito, muito diferente, realmente criativo, ousado, com os acontecimentos se intercalando ali de forma desordenada, né? Eu queria saber por que vocês pensaram, tomaram a decisão de fazer o filme dessa forma, com esse ritmo. Então, a gente prioritariamente pensou no filme, né, para contar essa história de Margarida e Violeta, duas mulheres aqui do Recôncavo. E a nossa ideia era tentar trazer para o cinema também um pouco do tempo daqui do Recôncavo, né? Que é um tempo que está sempre misturado, é um tempo mais longo, um tempo misturado também com essa relação de tradição, de passado, né? De essas relações humanas, né? Por serem cidades muito pequenas, né? Cachoeira e São Félix, que é onde é ambientado o filme, também tem essas relações humanas muito fortes, né? As pessoas se conhecem, são vizinhas, né? Entram uma na vida da outra. Então, acho que a questão do tempo também é para se aproximar um pouco do tempo desse lugar que a gente está. E que aí em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo, a pessoa possa ver e compartilhar um pouco da gente com esse tempo, que é o tempo da Margarida e da Violeta. E, Ari, o filme foi premiado no Festival de Brasília do ano passado, abriu a Mostra de Tiradentes desse ano, né, com a homenagem ao Babu Santana, foi selecionado também em Roterdã. Eu queria que você falasse um pouco o contexto aí dessa carreira do filme. Você acabou de citar que vocês se conheceram na universidade. Como que o filme foi ganhando força? Como que vocês conseguiram aí ir se enquadrando a editais locais, a essas oportunidades nos festivais? Enfim, conta um pouco pra gente da carreira do filme. Então, o Café com Canela, ele é contemplado num edital que a Ancine lançou, acho que a partir de 2014, chama Arranjos Regionais.
que é uma parceria da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, com os estados, né, e algumas capitais. No caso, a gente foi contemplado junto ao IRDEB, que é a TVE aqui da Bahia, né? E aí a gente foi contemplado a partir disso. É um projeto que a gente começou a roteirizar em 2011, né? Finalizou em 2013 e em 2014 a gente ganhou o edital. Aí foi só surpresa, porque é o primeiro filme nosso, né? Então a gente também não tinha uma experiência de como seria o filme, como reagiria, né? A gente lança a mão de questões que a gente não sabia se pegaria bem e tal. E Brasília foi essa primeira experiência, né? Foi o primeiro festival que a gente se inscreveu, foi selecionado entre os 9 de Brasília do ano passado. E foi um sucesso, né? O filme é super querido, é um filme que fala de afeto, né? Dessas relações, do encontro, também passa pela dor, né? Que são sentimentos que não necessariamente são do Recôncavo, mas que são sentimentos universais. E eu acho que Brasília respondeu isso, né? Com os 3 prêmios que a gente ganhou, que foi de melhor roteiro, de melhor atriz para Valdinéia Soriano e o prêmio do Júri Popular, que é um prêmio muito importante para a gente, porque é a satisfação do público, né? Em relação ao filme. E esse prêmio também, né, de público, era junto com o prêmio Petrobras de cinema, que dava a oportunidade da gente distribuir o filme na sala de cinema, que é o que está acontecendo agora, né? Então a gente ganhou, né, um patrocínio da Petrobras para poder fazer a distribuição do filme. E agora ele está aí em São Paulo, né, no Frei Caneca, na Augusta, no Espaço Itaú da Augusta e no Cinearte Petrobras também, que é essa oportunidade que a gente teve a partir de Brasília. Depois disso a gente passou na Mostra Internacional de São Paulo, em Tiradentes a gente fez a abertura, como você disse, e o filme sempre muito bem recebido, e está sendo muito bem recebido agora também, que chegou nas salas de cinema. A respeito das 2 protagonistas do filme, a Valdinéia Soriano, né, que faz a Margarida, e a Aline Bruni, que faz a Violeta, realmente cria-se um laço muito bonito, né, entre as 2 personagens. Enfim, quem assistir ao filme vai entender melhor por quê. Conta pra gente, por favor, como vocês encontraram as 2 atrizes e como foi a construção desse laço afetivo entre as 2? Uhum. Foram caminhos bem diferentes, né? Quando a gente terminou o roteiro, foi contemplado pelo edital, a gente de cara já começou a pensar quem seria a Margarida, né? E Valdinéia Soriano foi uma das nossas primeiras opções, e assim que a gente convidou, ela aceitou. Valdinéia, ela é do Bando de Teatro Olodum, de Salvador, é uma atriz super respeitada aqui, e aí a gente convidou, ela aceitou na hora. Para a Violeta, a gente entendia que precisava ser alguém da comunidade, de Cachoeira, de São Félix, então a gente abriu o casting, né, o teste de elenco, e aí encontramos a Aline, que era uma pessoa que a gente já conhecia aqui, ela não era atriz, e fez o teste, fez muito bem o teste, a gente se encantou, já gostávamos muito dela enquanto pessoa, e começamos a gostar demais como atriz. E aí trouxemos Val para cá, e aí meio que a Aline foi apresentando Cachoeira, São Félix, né? Essa Cachoeira e São Félix mais interna, mais do cotidiano, mais do dia a dia. E elas criaram uma relação muito bonita até hoje, são boas amigas. E isso passa para o filme, né? De alguma forma. Então uma atriz é uma atriz profissional de muitos anos, né? E outra é uma nova atriz que acabou se tornando atriz e fazendo atriz a partir do café, que é uma grande felicidade que a gente tem também. Agora, Ari, o filme ele é muito, muito ousado mesmo, no sentido de variar bastante, né? A forma de enquadrar os personagens, a edição, os cortes, a própria narrativa, não totalmente linear. Tem muitas ideias ao mesmo tempo, né? É um filme que imagino que várias coisas que vocês foram pensando em fazer, vocês colocaram em prática, enquanto muitas vezes diretores preferem segurar algumas coisas, né? Manter uma certa regularidade de enquadramento, de edição. Queria que você falasse um pouco disso, assim, dessas várias linguagens ou formas de filmar ou formas de contar a história que vocês usaram num mesmo longa e tentando fazer um contraponto, a gente que, eu e o Lucas gostamos do filme, tentando fazer o contraponto, se você entende uma pessoa que de repente não entrar nesse clima, que achar a coisa muito picotada ou achar recortes muito diferentes entre esses momentos do filme, como que você vê essa identidade que vocês criaram aí pro Café com Canela?
Primeiro tem a questão, né, de ser o nosso primeiro filme, então tem aquela vontade, né, né, uma vontade louca de poder experimentar, né, essa arte. E também parte do lugar onde a gente está, né, como a gente está no Recôncavo, já é uma escolha muito dura, então a gente também primou por ter uma liberdade de linguagem, por ter uma liberdade de escolhas. E acho que a grande questão é esse diálogo com o público, né, isso é o que mais nos fazia pensar sobre esse assunto. E o público tem recebido muito bem o filme, ele compreende, né, essas mudanças, essas variações que trabalham para o filme, para a emoção do filme, para que a gente possa, né, entender, se aproximar dessas personagens. Eu acho que tem sido bem recebido pelo público. Entendo que algumas pessoas, né, que uma parte pode não se ligar a isso, mas eu tenho a sensação de que o público mesmo, assim, nem levando em consideração os críticos, os jornalistas, os cineastas, mas o público geral se aproxima muito e dialoga com essas mudanças e é quase que uma troca que existe, né? A gente oferece, né, essas variações de linguagem e o público parece que reage com alguma felicidade de poder estar sentindo essa troca entre nós, diretores, né, através do filme e a recepção deles. Tem sido assim bem legal as experiências de recepção do público. Ari, além das caras menos conhecidas do público que estão no filme, estão muito bem no filme, o Café com Canela traz um personagem, um ator bastante conhecido do público, né, que é o Babu Santana, interpretando um papel que a gente não está acostumado a ver, né? O Babu fez Timaya, o próprio Timaya no filme, né? Fez Estômago, Cidade de Deus. Tem muitos papéis como vilão, bandido, né? Até em novelas da Globo, etc. E no seu filme ele aparece como um personagem homossexual, né? Como foi dirigir o Babu nesse papel inusitado da filmografia dele? Enfim, conta um pouco pra gente a experiência. Acho que é muito legal quando o cinema consegue quebrar expectativas, atravessar estereótipos, né? O Babu realmente, né? Ele tem uma trajetória fílmica e de TV muito, muito ligada a esses personagens mais truculentos, de personalidade muito forte, né? E pra gente foi né, lançar o desafio para ele. Ele praticamente se convidou para o filme, porque, né, assim, é modo de dizer, porque a gente estava assistindo uma entrevista dele logo na época do Timaya, ele estava super bombado, né, super na mídia, e a gente assistiu uma entrevista dele e foi muito legal, porque aí você vê o Babu, uma pessoa super sensível, né, ele falando dos filhos, falando do trabalho, assim, uma coisa muito legal. E aí a entrevistadora na hora perguntou para ele, né, a gente assistiu pela televisão, nem conhecia ele, qual personagem que você gostaria de fazer que você nunca fez? Aí ele falou que gostaria de fazer um gay. E aí na hora a gente já tinha esse personagem, né, eu e Glenda, a gente falou, vamos tentar o Babu? E aí ele muito generosamente topou, né? Ele queria fazer o personagem, a gente tinha o personagem e ele veio pra cá. Foi uma experiência super legal. O Babu ele entrou no nosso ritmo, entrou, né? Foi muito generoso em entender que também era o nosso primeiro filme, ele que já tinha feito tantos filmes, né? Com grandes diretores. Teve essa generosidade também do nosso tempo, né? Da nossa descoberta, né? Ele participou da nossa descoberta. Então foi uma experiência muito legal. Se integrou completamente ao elenco, ficaram super amigos aqui vivendo em Cachoeira durante quase um mês. Foi uma experiência muito legal. E, Ari, o filme ele tem um ar de muito otimismo, né? O filme tem uma energia boa, assim, né? Um filme pra cima, um filme que celebra o reencontro, que celebra a força das pessoas em passar pelas dificuldades, e a própria construção do filme, né? A própria produção do filme, né? Você e a Glenda se encontrando numa faculdade federal, que por natureza, uma faculdade federal fora de uma capital, já tem um perfil de democratizar o ensino, né? De democratizar o acesso, passa por um edital de uma TV pública local, enfim, isso você considera que dialoga também? De certa forma, o Café com Canela é um filme que me parece, quando ele for lembrado, ele vai remeter a essa época do Brasil de uma tentativa de democratização que a gente está, talvez, vivendo um momento em que isso está colocado um pouco em dúvida, né? Uhum.
Acho que é um filme otimista também pelo momento que ele é feito, acho que tem várias questões, mas eu acho que também é uma escolha política. Eu acho que trazer esse otimismo, representar essa classe C, né, que estava num momento de emergência e tal, acho que faz com que esse filme também reflita isso. E eu sempre tive muito medo de um anacronismo, né? Porque o cinema ele tem uma coisa que é o tempo do cinema, né? Não é uma coisa que eu escrevo o roteiro hoje e amanhã está saindo. Então, assim, é sempre uma dúvida sobre o tempo do filme, né? E sempre há um medo, né? Porque o processo, né, do roteiro em 2011 até chegar na sala de cinema agora em 2018 são 7 anos, né? E aí a gente fica sempre muito, muito apreensivo sobre será que o filme agora torna-se anacrônico? E me parece que não. Eu acho que esse otimismo acaba alimentando também um momento tão difícil que a gente está vivendo, e, né, do povo brasileiro em geral. E o filme acho que vem como um respiro, acho que ele vem na hora certa quase. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito, muito feliz. E eu acho que acaba trazendo um discurso político pelo próprio... Acho que o otimismo passa a ser até um discurso político. Mas não é um filme também que ele trabalha com signos muito fortes, como a morte, né? A morte, o luto. Não é um filme que também tão, né? Apesar de trazer esse otimismo, ele na sua base, né, não fala de coisas tão fáceis, denso tão também, agradáveis. Né? Sim. Então acho que essa é a grande dose também. Não é um filme otimista meio de mentirinha. É um filme otimista de um cotidiano das pessoas que vivem, que seguem vivendo para além de todas as questões macro, né? Porque tem a sua vida, tem o seu dia a dia, e eu acho que nesse ponto dialoga com todos nós, quando a gente deixa de ficar pensando no macro, né? E começa a olhar para a sua vida. Então eu acho que de alguma forma as pessoas se identificam e traz um frescor, um respiro para um momento tão conturbado que a gente vive. Nesse mesmo tom ainda, vocês observam aí entre os seus pares, seja na Universidade do Recôncavo, enfim, percorrendo os festivais pelo Brasil, mais diretores fazendo filmes no interior do Brasil, mais diretoras negras como a Glenda, vocês conseguem ver filmes e cineastas com o mesmo perfil de vocês brotando pelo Brasil? Com certeza, hoje mesmo, ontem foi iniciado o encontro Zósimo Bubu, que é no Rio de Janeiro, né? Que é um encontro de cineastas negros com filmes, né? Com filmes incríveis, já vários longas, muitos curtas-metragens. Com certeza, cada vez mais. O interior é uma coisa que eu ainda não consigo visualizar muito bem, né? Acho que ainda não tem essa dimensão. Não digo que a gente seja único, mas não vejo tanto. Mas a questão de cineastas negros, de pessoas vindo, né, do interior e ocupando esse espaço da sala de cinema, do fazer cinema, isso é nítido, a minha leva, né? A gente começou, aqui o curso começou em 2008 de cinema, então já tem uma galera formada, que é gente que veio do interior, muita gente negra, muita gente, né, de locais distantes do país. Eu acho que isso é uma questão de tempo para, se não se tornar maioria, ser algo muito expressivo. E eu queria que você falasse um pouco de referências, assim. O filme tem uma pegada, né, de um realismo muito ligado ao cinema que está sendo feito hoje no Brasil, mas ao mesmo tempo também remete a algum momento a coisas do cinema novo, a uma coisa que talvez um cinema realista fique um pouco mais preso na própria realidade e não se propõe a ser tão ousado em algumas referências como me parece que é o filme de vocês. Como que você localiza aí o Café com Canela? Enfim, que filmes irmãos você vê aí na produção atual ou recente do Brasil, de diretores brasileiros contemporâneos, e sobre essas referências também, um pouco diferentes de um cinema só realista atual? Primeiro que a gente já parte de dois olhares diferentes, né? De duas histórias diferentes, de duas referências diferentes, que é Glenda e eu, né? Nós somos diferentes, né? Em vários aspectos. Então o filme ele já vem carregado de um olhar duplo, né? Não é de um diretor. E as referências são muitas, assim, até seria difícil elencar.
Eu tenho muita dificuldade de fazer essas relações com o cinema contemporâneo no Brasil, porque eu não me sinto num lugar privilegiado para fazer essas comparações, por estar no meio, né? Por estar vivendo também. Então nem saberia dizer, não é uma coisa que eu paro para pensar. Mas várias pessoas que refletem sobre o filme trazem questões, né, de alguma aproximação com Ela Volta na Quinta, né? Principalmente com a produção realizada pelo Filme de Plásticos em Minas. Várias pessoas vêm fazer essa aproximação, que eu nem sei se existe, assim, eu não tenho essa clareza no meu olhar. Mas várias pessoas colocam esse ponto, né? E eu acho que eu gosto, eu e Glenda, nós dois compartilhamos desse gosto de um realismo, mas também dessa interferência do fantástico, que eu acho que é muito bem-vinda no café e funciona, principalmente para trazer essas questões da subjetividade das personagens. Eu gostaria de perguntar também, Ari, sobre uma questão bem específica, uma passagem bem específica do filme, que é o monólogo da Margarida, em que ela fala sobre o cinema, né? Um trecho metalinguístico ali do filme bastante comovente, muito bonito, que a personagem fala sobre o que é a experiência, né? De ver um filme no cinema, de assistir a um filme no cinema. Como surgiu esse monólogo? Ele nasce dentro do roteiro, acho que acaba se tornando uma demanda e uma vontade muito grande, eu e Glenda, nos nossos curtas, né? Tudo, a gente sempre teve muita aproximação. Inclusive o nosso novo filme, o Ilha, é um filme metalinguístico, né? Que vai passar agora em Brasília, foi selecionado para Brasília, o Ilha. Acho que é uma atração que a gente tem, acho que da própria formação nossa, do nosso referencial. E essa cena, especialmente, ela é uma cena assim, super que causa bastante controvérsia. Ela é muito pouco quista pelos críticos, existe sempre uma má vontade com essa cena, o que eu acho natural. Mas, em compensação, ela é muito bem recebida por um público comum. Inevitavelmente, sempre que a gente sai de uma sessão, que a gente está né, que a gente apresenta o filme e tal, sempre as pessoas vêm falar dessa cena como um reconhecimento, como elas estavam se sentindo no momento em que a fala bateu nelas. Então, eu acho uma cena muito especial, assim, muito específica e muito especial pela variação também de recepção dela. Eu acho que quem se joga no filme, né, como vocês perguntaram logo no início, né, sobre se as pessoas conseguem acompanhar ou não o filme, eu acho que nessa hora do filme é a hora que se revela quem conseguiu acompanhar e quem não conseguiu acompanhar. E a maioria das pessoas ficam muito emocionadas com essa cena, vêm conversar depois, e é sempre um ponto de pauta no fim, nos debates, no fim, e as pessoas muito felizes, parece que elas são compreendidas naquele momento e são vistas pelo filme também. Eu acho que tem esse movimento, que é um movimento bonito que o filme faz, que é de dialogar bastante com o espectador. E nesse momento a gente até quebra a quarta parede, né, no final dessa cena, e as pessoas se sentem super lisonjeadas, como se o filme tivesse mesmo a serviço delas. E eu acho que acaba gerando um sentimento bastante agradável das pessoas, para além do texto e da boa interpretação das duas atrizes. E, Ari, uma pergunta que a gente acaba fazendo para praticamente todos os realizadores aqui no programa. O filme teve uma carreira interessante em festivais aí, né? Não é qualquer um que num filme de estreia comove um júri em Roterdã, por exemplo, uma curadoria em Roterdã, o pessoal de Brasília, de Tiradentes. O filme tem um sucesso em termos de curadoria de festivais e, como todos os filmes nacionais, tem o grande dilema, a grande dificuldade de conseguir fazer bilheteria. Não sei exatamente quais são os números de momento do filme, nem sei exatamente também o tamanho do lançamento, se você puder comentar, mas enfim, um filme que tem tanto potencial para ser popular, né, para ser assistido, para falar com a família, para falar com diversas classes sociais e idades. Qual que é o desafio para Café com Canela ser assistido, para a gente não estar falando de mais um filme de sucesso em festival e que no fim das contas as pessoas à nossa volta acabam não assistindo, mas um filme que acaba passando e não atingindo o grande público? Então, a gente ganhou esse prêmio da Petrobras, né, que possibilitou, porque de fato é muito difícil, né, acessar a sala de cinema. Hoje a gente tem, né, uma série de recursos e de
né, de possibilidades para a realização do filme, mas o gargalo da distribuição sempre é onde bate, né? E para quem faz o primeiro filme é sempre muito complicado também entender quais são os caminhos, como isso funciona. Então o Prêmio Petrobras foi fundamental nesse sentido, que deu um aporte para a gente começar a deslumbrar esse lugar do filme da sala de cinema, que é um lugar natural do filme e que é o local que a gente quer chegar. O festival é muito bem-vindo, a gente adora, é muito bom, tem uma troca massa, mas eu acho que é muito interessante também quando você abre para aquela pessoa que está passando na rua, vê o cartaz e se interessa e vai assistir. Ou aquela que lê um texto legal, né, no Facebook e se anima a assistir o filme. E aí pessoas que aí não estou falando de cineasta, de crítico ou de um cinéfilo, né? Já é um dentista, é uma diarista, né, qualquer pessoa que esteja disposta a comprar o ingresso e assistir. Então, a princípio, a gente fechou essa parceria com a Arco Audiovisual, que é uma distribuidora novíssima aqui de Salvador, que está inclusive estreando na sala de cinema com café. Como a gente também, né, a gente tem sempre essa preocupação de fazer as parcerias que dê uma vida longa para a gente, porque esse é o nosso primeiro filme e a gente espera fazer muito mais. A gente já está com o segundo agora. Então, a ideia é também fortalecer outros mecanismos que não seja esse tradicional, porque a gente está muito fora do tradicional, né? A gente já faz um cinema no Recôncavo, a gente mora no Recôncavo, nossa empresa é no Recôncavo, que é completamente fora do eixo, né? Do eixo Rio-São Paulo, que é a grande hegemonia do audiovisual, mas também fora do eixo das capitais, né? A gente está a 200 quilômetros de Salvador. Não é o nosso lugar natural Salvador. Nosso lugar natural é aqui, Cachoeira, São Félix, Muritiba, no Recôncavo. Então, para a gente está sendo muito interessante, porque a gente está meio que aprendendo junto. Então, a Arco Audiovisual, a Rosa Filmes, que é a nossa empresa, a gente está aprendendo. E está sendo uma experiência muito legal, porque a gente começou estreando em 15 salas de cinema, a primeira semana, né, que começou semana passada, e para essa semana todas continuam, né, renovaram a semana com a gente e a gente ampliou para mais 3 salas de cinema. Então agora a gente está com 18 salas de cinema. E em várias partes do Brasil, aí em São Paulo especificamente, nas que eu já falei, né, que é no Espaço Itaú na Augusta, no Cinearte Petrobras, na Paulista e no Shopping Frei Caneca. Mas a gente também está no Rio, Fortaleza, São Luís, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Santos, Niterói. Então a gente tá em vários lugares. E a receptividade tem sido bem interessante. As pessoas gostam e ele tem um poder do boca a boca. A gente vê, né, nos gráficos que a gente recebe de público como ele vai ganhando força, né? Do dia que lançou até completar a primeira semana, o filme foi ganhando força, foi crescendo. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso também nos números das salas de cinema. A gente não tem um número fechado ainda, mas tem sido uma experiência legal e uma bilheteria que está dentro do que a gente imaginou que fosse mesmo. Bacana, Ari. Parabéns pela iniciativa de estar fazendo cinema aí no interior da Bahia. Parabéns pelo Café com Canela. Boa sorte na carreira do filme e do próximo longa também, A Ilha, né? Que já começa a percorrer o circuito dos festivais. Brasília. Valeu, Ari. Obrigado. Um abraço. Obrigadão, Paulo. Um abraço, Lucas. Tchau. Valeu. Tá aí, bom filme e bom papo também, né? O Ari tem bastante... Sabe o que tá conteúdo, fazendo, né? Sabe o que tá fazendo, o que tá falando, né? Muito bom o filme. Eu fiquei realmente muito feliz de, como eu disse no começo, de ser surpreendido por um filme ousado e por essa coisa que parece... É um pouco de clichê, né? Mas a gente, por causa aqui do programa, assiste pelo menos um filme nacional por semana... E às vezes se cansa um pouco, né, dos mesmos dilemas paulistanos, cariocas, a coisa da periferia de São Paulo, a coisa, né, do morro e do asfalto no Rio de Janeiro. A gente tem alguns conflitos um pouco já marcados, né, nessas cidades que a gente está tão acostumado a ver, né? Muita coisa do Rio Grande do Sul, tem rolado, interior. Pois é, e aí é a primeira vez que eu vejo no cinema um filme passado na Bahia que não em Salvador, eu imagino, né? Um filme de ficção com certeza. Eu não lembro de nenhum filme que tenha torcedores do Bahia e do Vitória, como esse tempo, por exemplo. Já é uma coisa... Um filme de ficção baiano não passado em Salvador, eu acho que é o primeiro que eu vi na tela grande aí. Eu também. Então, muito feliz, eu espero que as pessoas vão assistir ao filme e acho ótimo também que os críticos não gostem de várias coisas, né? Eu tô de acordo total aí com o discurso do Ari, né?
primeiro filme, um roteiro e uma ideia, né, muito autorais. Pra que ficar também segurando a mão em alguns experimentos, né? Seguindo a fórmula feita, né? É claro que tecnicamente dá pra alguém encontrar várias coisas que não faria, né? A câmera muda muito de perspectiva, o quadro, né? As coisas... Tem um ar meio... amador um pouco. É o primeiro filme, né? Da produtora, eu acho que não, nem diria isso, mas um pouco de, como que se diz? Episódico, né? Como se você quisesse fazer vários episódios de várias ideias, né? Que o Ari falou que veio um pouco dessa gana também de querer fazer tudo, né? Pois é, então... você acaba tendo várias piras meio picadas num mesmo filme. Inclusive, li uma crítica do Adoro Cinema que reclama disso, né? Diz que o filme tem um lado ruim desse frescor meio universitário. Eu discordo, eu gosto do frescor. Acho ótimo ver ele falou da atriz, foi descoberta lá mesmo, né? Sim. É ótima essa sensação de ver a primeira presença de uma atriz, né, no cinema, né? Desconhecido, né? Descobrir um novo trejeito ali, descobrir uma forma de atuar. Enfim, muito feliz aí com o filme. Vamos ver até onde ele vai e já fica a expectativa para ver o filme novo deles, né? Daqui a alguns meses lá em Brasília. Acho que foi a Lúcia Monteiro que chamou de Rapsódia. Rapsódia no Recôncavo Baiano. Eu acho que é por aí mesmo. Eu cheguei, entrei no cinema para ver um filme de uma diretora negra, né? Que é algo que não acontecia há muito tempo e bastante premiado no festival. Aí na mais ficção, de 30, né? Sem uma diretora negra no circuito. A gente até está na pauta aqui o nome do último filme, né? O Amor Maldito, né? Da Adélia Sampaio, de 1984. Isso. Recentemente um documentário foi dirigido por uma mulher negra, né? Camila de Moraes, fazia muito tempo também, O Caso do Homem Errado. Isso. E aí você chega no cinema e vê um filme, como você disse, de edição e de uma narrativa bastante ousada e um filme comovente, né? De protagonistas muito, muito interessantes e, enfim, surpreendente e muito bonito o filme mesmo. Vale a pena ser assistido, por vários motivos. Falando das políticas aí do cinema, registrar o novo modelo do edital de fluxo contínuo de produção da Ancine, que está dando o que falar, uma série mais recomendar, né, que quem tem interesse vá atrás de entender. Basicamente, agora há um protagonismo maior para a questão das notas, né? As modalidades estão lá divididas no fluxo contínuo e tem uma lista pública agora das notas dos diretores por quantidade de obras e por desempenho comercial, além da pontuação de produtoras e distribuidoras. Isso não é exatamente novo, né? Todo mundo que tem um nome lá na Ancine, seja do diretor, seja as distribuidoras e produtoras, tem suas notas pelos trabalhos que já desempenharam. A novidade é o protagonismo para isso, né? É o peso que essas notas passam a ter, o que gera uma apreensão no setor, né? A própria matéria da Folha de São Paulo de umas 2 semanas atrás que traz isso, né? Ancine dá nota a diretores e provoca críticas entre cineastas. O grande temor é que esse novo modelo permita uma concentração de recursos nas principais distribuidoras, né? No caso, a Paris e a Downtown. A partir do momento que você dá uma nota alta pela quantidade e pela viabilidade comercial, você está dando uma nota alta para as 2 distribuidoras que têm aí 95% das bilheterias brasileiras, e as regras permitem que um mesmo grupo econômico tenha até 25% do montante. Ou seja, não é exagero, a crítica não me parece exagerada, que é um edital muito favorável aos grandes players aí, né? A defesa de pessoas desse setor é que há outros editais. A grande defesa é que precisava ter um edital para quem faz bilheteria. Sim. Mas a grande questão é que quem faz a bilheteria, por consequência, já está trabalhando com os principais recursos, né? Não tem precisaria de mais uma ajuda. Não tem comédia da Globo baratinha fazendo muita bilheteria, ou os filmes ligados a Record, né? Esses sucessos recentes. Por exemplo, se você tem uma nota de 9 a 10, você pode captar 6 milhões para uma ficção. Se você tem uma nota de 5 a 6, você pode captar 1,5 milhão.
Ou seja, para mim é uma clara inversão da demanda. E quem já tem notas altas, porque já produz muito e já produz filme comercial, vai poder captar mais dinheiro ainda, né? Enfim, ao invés de incentivar os filmes médios, a gente está dando mais capacidade para os filmes que já são de grandes produções. Eu me lembro da época em que o Temer se tornou presidente, que houve até ameaças de se acabar com o Ministério da Cultura na época, né? Eu lembro de alguns comentários a respeito dos filmes de arte, filmes alternativos, independentes, enfim, que não conseguem muita bilheteria, e pessoas afirmando do governo que pra quê, né? Dar dinheiro para filme que ninguém vê. E ok, essa iniciativa da Ancine pode fazer com que os cineastas corram atrás, enfim, se incomodem mais com essa questão da bilheteria no cinema. Ao mesmo tempo é fato que existe, né, um bloqueio, uma barreira com o cinema nacional dentro do público nacional. Então tem que se incentivar, né, que o público vá ao cinema. Não vai ser natural assim que as pessoas vão começar a assistir a esses filmes e que esses filmes vão ter público e bilheteria, né? E é uma questão que tá falando só do fim, né? Porque fazer bilheteria depende da grana que você tem para distribuir, de que filme gringo tá estreando ao mesmo tempo. Vai ser uma questão de tempo mesmo, até que se torne mais maduro, né? Essa tensão do brasileiro com o cinema nacional. E sem falar que você tá super valorizando também a questão da bilheteria, e tem outras questões, né? Tem filmes que tem grande sucesso aí de cineclube, tem a internet, tem a TV a cabo, né? E acho que é mais grave ainda quando a gente tem no Brasil só 2 tipos de filmes que tem uma grande bilheteria, né? Então, o governo não tem como não se responsabilizar por isso, né? Tem as comédias da Globo e tem os filmes ligados à igreja evangélica, né? Sim. São esses 2 que são fora da curva, e só. Então, é inevitável que o modelo seja criticado, porque ele tá valorizando esses filmes que já estão lá consagrados, né? Essa lei endossa um pouco uma linha bem perigosa, né? Que a gente tem acompanhado recentemente, tem ganhado força, que é a mesma linha que questiona a Lei Rouanet, por exemplo, que é o tipo de ideia que questiona a existência da cultura mesmo, né? Sim. Enfim, que fala pra quê? Num país em crise, um país cheio de problemas, ficar gastando milhões para financiar artista, para financiar filme de arte que ninguém vê. É um caminho bem perigoso, né? O que essa lei pode incentivar, e enfim, é preciso atenção aí das pessoas que ligam para a arte, para a cultura no Brasil. No próprio site da Ancine tem lá um programinha lá, uma coisa para você baixar, chamada Calculadora da Nota, que mostra, por exemplo, na modalidade A, que tem 55 milhões destinados a projetos com a distribuidora como proponente, né? Então a distribuidora vai entrar com um projeto. O peso da nota, 60% vai para a distribuidora, sendo 50% público e 10% quantidade. Ou seja, 50% da chance do teu filme ser bem pontuado já é pelo público que a distribuidora faz. Quando vai na produtora, a produtora tem peso de 30%. Desses 30%, 10% é desempenho comercial. Ou seja, 10% do comercial da produtora com aqueles 50% de público da distribuidora, você está colocando 60% de peso sobre o projeto em relação à bilheteria. A qualificação do diretor vale 10%, sendo que desses 10%, 3% é para desempenho comercial e 4% para quantidade de obras realizadas. Ou seja, num escopo de 0 a 10, cerca de 7 tem a ver mais com o desempenho comercial das partes, o que é inevitável pensar que uma distribuidora com um bom projeto vai chamar um diretor já consagrado, que já tem bons pontos, ou um diretor com muitos pontos vai ter que dar o seu projeto, oferecer o seu projeto a uma distribuidora com muitos pontos, enfim. Vai criar inevitavelmente uma polarização maior ali entre quem está entrando nos editais porque tem uma pontuação comercial alta e quem está tentando os outros porque não tem, né? Enfim, seguimos acompanhando aí.
Vamos registrar as estreias? Vamos nessa. O Candidato Honesto 2, do Roberto Santucci, exatamente um filme nessa linha, né? Inclusive... Com o Hassum, né? Com o Hassum, né? O Meu Tio Joelho de Porco, do Rafael Terpins, a gente falou dele aqui no Inedit, né? Uhum. Documentário sobre música, sobre a banda, né? Isso. O Yonlu, do Rick Montanari, e o Ferrugem, do Ali Muritiba, que tem até uma semelhança entre eles, né? Ambos filmes sobre problemas de bullying, também sempre com a questão ali do suicídio em pauta, né? O Ferrugem traz essa questão meio moderna das redes sociais, etc, né? Do escracho por uma foto vazada, coisa do tipo. O Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer, um filme do Thiago Luciano. E outra lembrança aqui que não tá lá na lista da Ancine é o documentário sobre o Jean-Claude Bernardet. Tá estreando também nessa quinta-feira, dia 30 de agosto. Só pegar a ficha completa aqui. A Destruição de Bernardet. Não sei por que não tá na listinha ali da Ancine? Da Ancine. Às vezes alguns filmes não entram mesmo. Mas é o filme sobre o Jean-Claude Bernardet. Um instante. Cadê a distribuição? A destruição de Bernardet. Isso, já está em cartaz. Filme de Pedro Marques e Cláudia Priscila. Lembrei, tá aqui. Roteiro do Kiko Goeffman e da Cláudia Priscila. Filme que passou aí pelos festivais também e traz, né? Retrata, como diz o título, a importante personalidade do cinema brasileiro aí, o Jean-Claude Bernardet. E foi anunciada a lista, né, de filmes brasileiros que vão disputar entre si por uma indicação ao Oscar de 2019. São 22 filmes, 18 ficções e 4 documentários. Tem aí filmes como Alguma Coisa Assim, de Yasmir Filho e Mariana Bastos, O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida, que mais? Aos Teus Olhos, Carolina Jabor, As Boas Maneiras, da Juliana Rojas, do Marco Dutra, Benzinho, do Gustavo Pizzi, que mais? Ex-Pagé, do Luiz Bolognese, O Ferrugem, que acabou de ser citado, Não Devore Meu Coração, do Felipe Bragança, Grande Circo Místico, do Cacá Diegues, Unicórnio, do Eduardo Nunes, e o Yonlu também, do Ike Montanari, que você citou agora. Muitos filmes que já foram citados aqui, né? Sim, alguns ainda para estrear, né? Sim. Um ou outro aí, mas a maioria já rolando ou estreando nessa semana, né? O Candidato Brasileiro sai dia 11 de setembro, daqui 2 semanas. O Oscar é em fevereiro de 19, uma lista bem prévia ainda, né? 22 filmes Sim. Bastante coisa. Você citou o filme do Cacá Diegues, O Grande Circo Místico. Ele foi escolhido hoje, né? Ele é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras, para substituir a cadeira 7, né? Que pertencia ao Nelson Pereira dos Santos, que morreu em abril. Uma eleição que chamou muita atenção pelo fato da Conceição Evaristo, né? A escritora ter se candidatado ali fez uma espécie de anticandidatura, né? Tentou expor ali um pouco esse mundinho da Academia Brasileira de Letras, se negou a ficar bajulando, a ficar oferecendo os jantares, como é praxe. Inclusive, tem um texto lá no The Intercept tem que pagar jantares, organizar jantares. Você tem toda ali uma coisa social para conseguir, né? A Evaristo ganhou o Prêmio Jabuti em 2015 pelo romance Olhos d'Água, uma escritora que, enfim, muito reconhecida no meio, talvez menos conhecida do público do que poderia. E é isso, a disputa teve 11 candidatos, mas no fundo ficaria mesmo entre o Cacá Diegues e o Pedro Corrêa do Lago. E é isso, ela se negou a entrar nessa loucura, dessa candidatura, nesse jogo. Acabou não sendo eleita, mas fica um barulho legal feito aí nas redes sociais. A Academia Brasileira de Letras, obviamente, majoritariamente, né, de homens e brancos. Uhum. E a entrada da Conceição Evaristo, se não ainda para ter a cadeira, ela seria a primeira escritora negra, né, da Academia Brasileira de Letras, consegue jogar luz aí nesse assunto, né? Sim, e a gente não viu todos os 22 filmes aí que estão concorrendo a uma vaga ao Oscar de 2019, concorrendo a vaga brasileira, possibilidade, né, de concorrer, né? Mas eu votaria no Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, e acredito que Benzinho é um forte favorito, que é outra grande opção também, né?
Desse tem alguns legais aqui, né? Eu gosto do Ex-Pajé, gosto do Benzinho, do Animal Cordial também. O As Boas Maneiras também, acho... Pro Oscar seria uma boa também, né? Interessante. Muita coisa ainda para assistir. Mas é uma boa seleção, né? Mais um ano que dá pra ter ali pelo menos uma meia dúzia de filmes com altíssimo nível para discussão da academia. Com certeza. Faltou falar do Festival de Gramado, os premiados longas brasileiros. Ferrugem, do Ali Muritiba, levou o prêmio de melhor filme. A melhor direção é pro André Ristum, de A Voz do Silêncio. O júri popular e o júri da crítica ficaram com Benzinho, do Gustavo Pizzi. A melhor atriz é a Karine Telles, de Benzinho. O melhor ator, Osmar Prado, dos 10 Segundos para Vencer, a biografia do Éder Joffre. Ele... É Éder Joffre, né? É isso, sim, o sim. filme do Daniel Oliveira, né? Sim. Foi o vencedor. Direção de arte e também a trilha musical ficaram com o filme Simonal. A direção de arte é de Yurika Yamazaki e a trilha é de Max de Castro e Wilson Simoninha, premiados aí de Gramado, estreando também, né? Benzinho já estreou, hoje está estreando Ferrugem, logo estão todos aí. E uma última tem a... Como o Ari citou, né, na entrevista no começo do programa, está acontecendo no Rio de Janeiro, no Cine Odeon, no MAR, no Centro Cultural da Justiça Federal e no Cinearte da UFF, Universidade Federal Fluminense, o Encontro de Cinema Negro Zósimo Bulbul. Está acontecendo, começou agora dia 29 de agosto, vai até dia 5 de setembro, a programação completa no afrocariocadcinema.org.br. Grande evento, cursos, encontros, a programação é extensa. Quem entrar aí no site vai ver que em cada uma dessas salas tem muita coisa mesmo e sucesso aí à mostra. Isso aí. Valeu, Lucas. Valeu, até semana que vem. Até semana que vem, tchau.